Agora a gente vai começar a falar sobre estruturas condicionais. Para que serve uma estrutura condicional? Uma estrutura condicional serve para você tomar decisões no seu código. Como assim? Vamos para a prática que vai ficar mais claro. Primeira estrutura condicional que eu vou mostrar é o if. A tradução de if para o português é se. Então, if, se. Olha só, eu vou deixar só as declarações de x e y aqui. Eu vou declarar uma let w que recebe 0. Para você declarar um if, você insere if, espaço, parênteses, espaço e o bloco do if. Essa é a anatomia da declaração de um if. Esses parênteses, deixa eu abrir o bloco do if. Esses parênteses vão receber uma expressão. A gente vai chamar essa expressão de condição. Então, a expressão que é inserida aqui nesses parênteses do if, a gente vai chamar de condição. Salvei aqui, deu unexpected token, né? É porque eu ainda vou inserir a condição. Qual condição que eu vou inserir aqui? Eu vou dizer que se x for igual a 2, a let, aqui dentro do bloco do if, eu vou dizer que a let w vai receber, vou incrementar a let w, então ela vai receber o valor que ela tem somado a 1. É isso. Então eu tenho um if que compara se x é igual a 2. Tá? Se aqui abaixo eu visualizar o valor de w e salvar, por que retornou 0? Por que essa let não foi incrementada? Essa let não foi incrementada porque essa condição que eu inseri não resultou em true. Essa expressão não resultou em true. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: se a expressão que está inserida nos parênteses do if não retornar true, o código do bloco do if não é executado. Esse código do bloco, ele não foi executado, porque essa expressão não retornou true. Quando não retorna true, o bloco do if não é executado. Porque x não é igual a 2, x é igual a 3. Porém, se eu disser que x é igual a 3, agora 1 é exibido. Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda é: se essa expressão que está inserida nos parênteses do if retornar true, o bloco do if é executado. É por isso que w recebeu o incremento. A expressão de incremento dentro do bloco foi executada. E se eu quiser testar se duas expressões são verdadeiras? Eu posso inserir, por exemplo, que x é igual a 3 e y é igual a 7. Ambas as expressões retornam true, então o i retornou true e o bloco do if foi executado. E se eu mudar esse e para ou e mudar essa primeira expressão para x é igual a string 3?
Se eu salvar, o bloco do if foi executado. Por quê? Porque o ou retorna true quando pelo menos uma das expressões retorna true. Essa primeira expressão está retornando false porque x é igual a 3, a string 3 não é verdadeiro, porque x é igual a um número, number 3. Então essa expressão à esquerda retornou false, mas essa expressão à direita está retornando true, porque y é igual a 7. Agora, e se eu modificar essa segunda expressão para y é igual a string set? 7, né? 7. O bloco do if não foi executado dessa vez. W continua armazenando 0. Por quê? O ou só retorna true quando pelo menos uma das expressões retorna true. E aqui as duas expressões estão retornando false. Então o ou retornou false. Então, com o if, se a expressão que foi inserida entre parênteses retorna true, o bloco é executado. O bloco do if é executado. Se retorna false, o bloco do if não é executado. Fechou? Tudo certo até aqui nessa questão do if? Uma outra estrutura que você vai ver usada junto com o if, frequentemente, é o else. Embora não seja necessário. Eu vou falar disso mais à frente. Mas olha só, a tradução de else para o português, else, se não. Pode se escrever se não ou se não separado, né? Ainda bem que eu não ensino português. Mas a tradução é se não. Você pode inserir um else para que o bloco dele seja executado quando a condição que foi inserida no if retornar false. Como assim? Olha só. Para declarar um else no seu código, você vai vir à frente do final do bloco do if, você vai inserir a palavra-chave else e vai inserir o bloco do else. Else não tem parênteses, else não tem declaração de condição. Beleza? Dentro desse else, eu vou inserir W recebe 9. Como que você vai ler essa estrutura? Olha só. Se essa expressão do if é verdadeira, o bloco do if é executado. Se não, o bloco do else é executado. Então aqui, observa que essa expressão do if está retornando false. Se eu testar, W agora está armazenando 9. Por quê? O bloco do if não foi executado, porque a expressão que ele está testando retornou false. E aí, o bloco do else foi executado. Porque se a expressão do if não é verdadeira, o else é executado. Beleza? E se a expressão do if retornar true? Vou mudar aqui para x é igual a 3. Se eu salvar, agora W está armazenando 1. Por quê? Porque dessa vez a expressão do if retornou true e o bloco do if foi executado. Sempre que você tem if e else, só um dos dois vai ser executado. Só um dos dois. Se a condição do if é verdadeira, se ela retorna true, só o bloco do if
vai ser executado e o bloco do else não. Se a condição do if, eu falei que se a condição do if é verdadeira, né? Isso mesmo. Se a condição do if é verdadeira, só o bloco do if é executado. Se a condição do if não é verdadeira, o bloco do if não vai ser executado e o bloco do else vai ser executado. Sempre que você tem if e else, só um dos dois blocos vai ser executado. Beleza? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Deve Alisson Oliveira. Roger, eu gosto muito da sua didática. Você pensa em algum momento em criar um curso ao vivo noturno? Seria uma ótima. Tipo, criar uma turma. O CJRM, que é o meu treinamento fechado, ele é todo gravado, né? Ele está todo gravado. Ele é um curso grande, cara. Ele é um curso grande. E hoje ele deve estar com, acho que mais de 49 horas, talvez, tá? E aí para produzir, para fazer um curso dessa dimensão ao vivo, eu não sei quanto tempo levaria, tá? Mas levaria bastante tempo. Então não sei se é viável, tanto para o aluno quanto para mim. Eu conseguiria criar, mas eu não sei se é viável para o aluno. Eu não sei se as pessoas elas têm estamina para ficar acompanhando curso ao vivo assim por tanto tempo. Né? Por tanto tempo. Quando é um caso como esse curso aqui, o JavaScript do zero, eu acho que é um comprometimento mais simples, porque esse curso está sendo especificamente criado para a pessoa chegar na semana do JavaScript mais preparada. Então é um escopo menor, né? Agora, se eu fizesse o CJRM ao vivo, eu não sei se as pessoas aguentariam, porque é muita coisa, cara. A parada é insana, né? O Uramesh, ele tem curso, mano. Eu tenho o CJRM, né? Mas eu vou dar mais detalhes sobre o CJRM na aula de hoje da semana do JavaScript, tá? No momento as inscrições não estão abertas, mas eu vou falar sobre a próxima abertura das inscrições hoje, na aula de hoje às 20 horas. E eu sei, né? Eu sei que fazer um curso ao vivo, as aulas podem ficar gravadas, mas a parada é, se a maioria das pessoas vai... Não sei, tá? Tô chutando. Não tô dizendo que a maioria, se eu fizer uma versão de CJRM ao vivo, não tô dizendo que a maioria não vai estar ao vivo. Mas eu digo, se eu fizer o CJRM ao vivo e a maioria assistir gravado, eu não sei se faz sentido fazer ao vivo. Porque o legal do ao vivo é o pessoal tirar dúvidas na hora, né? Como vocês fazem aqui. Tirar dúvidas na hora, em tempo real. Me parece mais efetivo. Me parece mais efetivo em questão de aprendizagem. Mas eu não sei se é viável, se as pessoas teriam tanta estamina para ir do início ao fim com um curso tão intenso. Marcos Lopes, bom dia. Plínio Araújo, eu já faço apps com JS, mas melhorei muito com os vídeos do Roger. Hoje refatoro o código mais facilmente usando os conceitos do Roger. A didática é muito simples e fácil. Valeu, Plínio. Tamo junto. Uramesh, ele tem curso, mano, é isso. DVSK, ele tem um curso com 290 aulas atualmente, todas seguindo uma didática incrível. Valeu, DVSK. Dev Alisson, sim, você é muito bom no ao vivo também. Valeu, Alisson. Show. Tamo junto. Então, olha só. A gente viu sobre o else e agora a gente vai começar a ver sobre else if. Além de if e else, existe uma outra estrutura que também pode ser usada em conjunto com if e else,
que é o else if. Vou escrever aqui para você. Else if. Tradução de else if seria se não, se. Uma tradução para else if. Olha só, observa o seguinte. Com if e else, eu só posso fazer dois testes. Eu só posso testar dois casos, né? O primeiro caso que eu estou testando é no if, para ver se uma condição é verdadeira. O segundo caso que eu estou testando é no else, para caso a condição do if não seja verdadeira. Percebe que são só dois casos que eu estou testando? E se eu quiser testar mais casos? Se eu quiser testar mais expressões aqui? Nesse caso, o else if pode ser usado. Como que eu declaro um else if no meu código? Eu vou entre o if e o else. Aqui no finalzinho do if, depois do fechamento dele, eu vou inserir else if parênteses bloco do else if. Eu vou deixar o else na linha do fechamento do bloco do else if. Tá? Então essa é a anatomia de um else if. Entre if e else você declara o else if, que também testa uma condição e tem um bloco. Como que você vai ler essa estrutura? Olha só. Eu vou colocar aqui dentro do bloco do else if, eu vou testar nesse else if, eu vou testar se x é igual a string 3. E aqui dentro eu vou inserir w recebe 5. Como que você vai ler essa estrutura? Seguinte, se essa expressão do if é verdadeira, o bloco do if é executado. Se não, se a condição do else if é verdadeira, o bloco do else if é executado. Se não, o bloco do else é executado. Sacou a ideia? Então, olha só, eu executei essa estrutura, 1 foi exibido. Por quê? Porque aqui neste caso, x é igual a 3, e aqui eu estou usando o operador OR, e o operador OR, para retornar true, precisa que só pelo menos uma das expressões seja verdadeira, retorne true, e aqui essa expressão é verdadeira, então true, toda essa expressão resultou em true, e o bloco do if foi executado. É por isso que aqui embaixo eu vejo w armazenando 1. Agora, e se eu mudar o valor de x para string 3? Se eu salvar esse código, agora w armazenou 5. Isso é, o código foi lido, foi executado de cima para baixo, e quando ele chegou aqui nessa estrutura, essa expressão do if retornou false, porque nenhuma das duas expressões ao lado do OR está resultando em true, nenhuma das duas expressões é verdadeira. E aí a condição desse else foi lida. X é igual a 3? True, verdadeiro. Então o bloco do else foi executado, a reatribuição aconteceu, e console.log exibiu o valor de w.
Sacaram a ideia? E se eu mudar o valor de x para string 2? Agora w armazenou 9. Por quê? Essa expressão retorna false, então o bloco do if não é executado. Essa expressão retorna false, porque x não é igual a 3 string, x é igual a string 2. Então, o else foi executado. Tem duas coisas importantes aqui para você perceber. Primeira coisa importante, você pode usar quantos else if você precisar. Quantos else if você precisar testar as condições. E a segunda coisa, só um dos 3 blocos, aqui você tem um bloco, aqui você tem o bloco do else if, e aqui você tem o bloco do else, certo? Só um dos 3 blocos é executado. Não existe executa o bloco do if e do else, ou executa o bloco do else, do else if e do else. Não existe. Só um dos 3 blocos é executado, sempre. O bloco do else, este bloco do else, é executado se a condição do if ou do if-else não forem verdadeiras. Mas sempre só um dos 3 blocos é executado. E aí a pergunta que não quer calar, né? Quando usar if com else, ou if com else if e else? Quando eu uso if, Roger, uso if, raramente eu uso else ou if-else. Isso tem relação com return, que é uma técnica que eu vou mostrar mais à frente. Por enquanto, relaxa e só foque em aprender o que foi mostrado até aqui. O que você acabou de ver nessa aula é só uma introdução a estruturas condicionais. Eu ainda vou explicar mais sobre elas no curso. Isso aqui é só uma introdução. A gente está só começando a falar sobre elas. Então é muito cedo. Eu posso falar, mostrar todas as técnicas quando eu uso if, quando eu não uso, quando eu uso um, quando eu uso outro, mas ainda é cedo. Então eu vou pedir que você só relaxe, curta o que foi mostrado até aqui e segue em frente, que conforme a prática vai ficar mais claro para você. Tá bom? Isso aqui é só uma introdução de algo que vai continuar sendo explorado aqui no curso.